Boa noite a todos. Muita paz para todos nós, sob as bênçãos do Mestre Jesus. Nós vivemos em uma sociedade que se diz moderna, culta, civilizada. E hoje nós podemos chamar que ela é uma sociedade da performance. Ou seja, uma sociedade onde cada dia cobramos uns aos outros o chamado desempenho, o sucesso, a vitória, a conquista, o poder, né, a admiração dos pares e assim por diante. E a proposta na noite de hoje é falarmos de um tema que esse pessoal, os chamados vencedores, os homens do momento, os formadores de opinião, os proativos de todas as situações, não gostam muito. A gente vai se propor a falar da preguiça. Tá? E por que a gente vai falar da preguiça? Por incrível que pareça, a preguiça ela não é uma coisa tão atual como nós pensamos, né? A preguiça faz parte dos chamados 7 pecados capitais. A preguiça faz parte dos 7 pecados capitais, junto com outros. Ira, avareza, orgulho, luxúria. A preguiça está lá. Então, para a gente ter uma noção da importância dessa situação na vida do espírito no processo evolutivo. Quando você vai tentar definir preguiça, você vai ter N definições, qualquer dicionário tem isso, mas basicamente alguma pessoa vai dizer que é apatia, inatividade, falta de vontade de trabalho, são temas comuns. Né? Falta de vontade, e que nós gostamos de chamar de força de vontade. E o que seria a vontade? A vontade é um impulso interior que nos conduz em direção aos nossos desejos e os nossos objetivos. É uma força interior. Isso é a vontade. Então, quando nós não temos a chamada força de vontade, nós estamos com esse chamado impulso, essa força um pouco comprometida. Tá? Quando você fala dessa situação, obviamente a primeira coisa que vem à mente de todos nós, em preguiça, nós temos uma figura idealizada. É um indivíduo que não faz nada, que fica num sofá o dia inteiro, vendo televisão, dorme, acorda, dorme, e fica esperando a vida passar. Né? Será que esse é o tipo de preguiça que mais deveria nos preocupar? Será que essa preguiça, e vamos chamar assim, essa inação, vamos usar uma palavra mais bonitinha, é tão danosa assim? Tem problema as pessoas não fazerem nada? O que nós temos a ver com a vida deles? E eles optaram por não fazerem nada. Né? Será que isso é preguiça? Então, a primeira coisa que nós temos que definir aqui é a diferença. Nós fazemos confusão muitas vezes com preguiça e com opção de vida. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Você, às vezes, convida uma pessoa para fazer ginástica. Ela odeia isso. Ela fala para você, eu odeio isso. Tá? Mas se você precisar que ela trabalhe, por exemplo, numa chácara, das 7 da manhã às 10 da noite, ela trabalha. Só que ela não gosta daquilo. Né? Então, a preguiça está relacionada a um detalhe muito simples, ao sentido que você dá na sua vida. Então, vou tentar dar alguns exemplos aqui. É quando você tem a noção consciente de que alguma coisa é certa, ela é benéfica, você deve fazer, você tem condição de fazer, você tem tempo para fazer, só que você não faz. É diferente. Preguiça está ligada à responsabilidade, a conhecimento. Tá? Então, isso que é a diferença que nós temos que ter. Porque algumas pessoas, elas simplesmente não querem aquilo. Elas não querem aquilo. Elas não querem ir na missa, não querem fazer violão. Às vezes a mãe quer que o cara faça violão. Mas você tem preguiça. Não, eu não gosto. Eu não gosto. Não vamos nem discutir se o não gostar está certo ou está errado. Mas a pessoa não quer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente às vezes taxa uma pessoa pelo seu ideal de vida. E aquilo não é uma preguiça. Ele acredita que aquilo é melhor para ele. Então ele vai fazer. E o que é melhor para ele não é, às vezes, o melhor para você. Tá? Então, quando nós falamos desse sentimento, dessa postura, né, nós temos que pensar o seguinte. Essa é uma postura consciente. É como nós lidamos com os convites que a vida nos faz. A vida nos convida incessantemente. Então, isso tem que ser consciente. Por quê? Plantas vivem. Plantas vivem, gente. Só que plantas não têm consciência. Animais vivem. Animais não têm consciência. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós não. Nós somos um ser consciente. Então, nós sabemos o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer.
sabemos o que queremos, o que não queremos, né? Então nós temos noção assim, consciente dos caminhos e do esforço que temos que fazer para ir em direção a eles. Então, para que você procure analisar isso, nós temos que pensar o seguinte: a preguiça, a inação, a falta de força de vontade, ela está ligado ao desejo, ao destino que você quer dar para a sua vida. O que você pretende com a sua vida? Então vamos tentar fazer um pequeno apanhado, né, para que a gente se posicione melhor. Quando você fala em vida, a gente sempre tem que lembrar isso. Somos espíritos, criados simples e ignorantes, migramos por uma fase, vamos chamar assim, animalizada, né, ainda pré-consciente, chegamos ao momento da consciência, ali adquirimos livre-arbítrio, passamos a fazer escolhas, passamos a ter responsabilidades. Tá? Nesse momento, né, pela ótica da doutrina espírita, qual a maior finalidade do processo reencarnatório? Porque a gente sempre discute aqui, todo mundo está bem por dentro disso, o que é a reencarnação, por que a gente vai, provas, expiação, não vamos ficar tentando repisar tudo isso, que todo mundo já está bem, vamos dizer assim, está todo mundo cansado de saber isso, e todas as palestras espíritas é colocado. Tá? Mas, qual a finalidade do processo reencarnatório? A sua evolução. A sua evolução. Basicamente, é a sua evolução. E para que essa evolução se estabeleça, você tem que ter o autoconhecimento e a reforma moral. Resumindo, é isso. Tá? Então, isso aí se dá de uma forma muito bem determinada. Ou seja, quando você é exposto a um meio, você é convidado a tomar posições diante das situações que lhe são oferecidas. Tá certo? Vamos dar um exemplo prático, como nós somos seres conscientes. Tá? Vamos imaginar que a gente estivesse aqui e, de repente, alguém fazendo uma palestra começasse a falar um monte de besteira, algumas coisas ofensivas, algumas coisas fora de contexto. Né? Se você é uma pessoa equilibrada, você vai ouvir aquilo, talvez você vai achar muito desagradável, você vai ficar quieta, e depois você vai para sua casa, vai comentar com alguém. Talvez você não volte mais àquele lugar. Tá? Assim, se você é uma pessoa desequilibrada, você pode se levantar e falar um monte de coisa e xingar o indivíduo. Essa é a diferença. Os dois estão no mesmo lugar. E isso que te dá livre-arbítrio, consciência e postura diante de vida. Então a vida nos convida basicamente o tempo todo a tomarmos posições. Tá? Então, e essas posições, elas devem ser tomadas sobre que tipo de vida que você quer. Que tipo de direcionamento nós damos na nossa vida? Que tipo de energia nós gastamos mais na nossa vida? Que tipo de força de vontade nós temos mais para a nossa vida? São aquelas ligadas à satisfação das coisas materiais. Mas, basicamente, é isso. É isso. Vamos dar alguns pequenos exemplos. Tá? Você está lá na sua casa e sua esposa ele diz assim, olha, amanhã vai ter uma missa das 10 horas na igreja que eu frequento, e tem um padre muito legal, que faz um sermão muito bacana, e ele vai lá, vamos lá amanhã? Todo animado. Eu falo, amanhã é dia de dormir, né? Amanhã eu vou acordar meio-dia, mais ou menos. Olha, você sabe, eu acho legal o que esse cara fala, viu? Até já vi ele falar uma vez, é mentira, mas o cara disse que já viu. É uma forma de encerrar um pouquinho o assunto, né? Ele fala uns negócios bem bacanas mesmo, e mas amanhã, tá bom, se eu acordar, eu vou. Esse é um tipo de visão. Aí você pega, teu amigo te chega, fala, amanhã nós vamos fazer um churrasco na chácara. Tá? Você podia chegar lá às 7 horas da manhã para ajudar eu a começar a montar? Às 6 o cara está lá. Às 6. Então, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está o teu desejo, está a tua vontade. Vamos ver outra coisinha? A gente pega um livro, domingão à tarde, comprido, não tem o que fazer. Aí chega lá, pai, eu acabei de ler esse livro aqui, é um livro lá da Joana de Ângeles, aquele livro bem facinho da Joana de Ângeles, que a gente lê, entende bem rápido, né? Te dá o livro assim, olha esse livro aqui, tá? Interessante, hein? Mulher inteligente, isso aqui, né? Tá? Folheia, vira para as costas. Aí chega a tua filha da rua e traz uma daquelas revistas de fofoca, sabe? Que não tem quase, né? Pega assim, você fica lá. Se ela pedir de volta, eu não acabei de ler, respeite os mais velhos, dá licença. Tá? Então, a gente vai onde o coração manda. O coração é o sentido mente. Tá? Então, nós somos convidados o tempo todo pela vida a tomarmos uma postura. A postura que nós deveríamos tomar deveria ser aquela que nós viéssemos a investir no ser eterno, o Espírito. Mas não. O que faz? Nós
sempre buscamos a satisfação do ser temporal, que é o ego, a gente chama de ego personal. É o corpo material, a personalidade da vida atual. Que vai ter um fim. Que vai ter um fim. Tá? Quer dizer, que você não tem como evitar que esse corpo um dia deixe de existir. Mas você também não tem como evitar que teu espírito deixe de existir. Ele vai continuar existindo sempre. Nós somos espíritos eternos. E isso que nós viemos a agregar em valores é o que vai nos conduzir para frente. Então, aonde nós vamos então aqui buscar a ajuda de Jesus? Jesus disse assim: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida. Bom, então a gente está morto. Não. Aí ele vai vida em abundância. Está lá. No Evangelho de João 10:10. Vida em abundância. O que é a vida em abundância sob a ótica de Jesus? Né? Será aquela que nós venhamos a amealhar, a juntar os tesouros da terra? Não. É aquela que nós vamos buscar os tesouros que nos acompanharão sempre. Ele chama de celeste, porque falava dentro de um outro contexto. Mas os tesouros morais. Tá? E isso faz com que a gente, né, fique preso numa redoma, eu chamo de uma redoma, de pequenas ações e reações que vão escorrendo pelo nosso dedo. Porque o tempo vai passando e a gente tem que aproveitar mais. A gente tem que aproveitar mais. Porque a vida, aproveita que a vida é curta. Vamos tentar, então, fazer uma pequena abordagem sobre um prisma diferente disso tudo. Quando você tem a tua casa mental, nós deveríamos ocupar a nossa casa mental com, vamos dizer assim, com situações que nos alavanquem moralmente. Tá? Que não é sempre isso que a gente faz. Que não é comum que a gente faça isso. Nós temos dificuldades para entendermos isso. Nós temos dificuldades para ouvirmos a consciência. Nós estamos sempre dizendo aqui. Então, aí nós estamos sempre naquela coisa. O homem velho e o homem novo. O homem velho é o que nós fomos. É onde nós estagiamos. São as emoções primitivas. O homem novo é aquele homem que nós queremos ser. Sob a ótica do Cristo. Só que nós não vamos atrás do homem novo do Cristo. Nós vamos atrás do homem novo do século XXI. O homem tecnológico, o homem cultural, né? O homem cibernético, o homem isso, o homem da IA. Nós vamos atrás desse homem, que também é perecível, que também vai passar. Só os valores morais, eles não passam. Eles são incorporados no nosso contexto espiritual e vão nos acompanhar sempre. Então, quando você fala em preguiça, é isso que eu quero voltar naquele início. Vamos tirar o cara do sofá. Tá? A preguiça, muitas vezes, ela é material ou ela é espiritual? É isso que nós precisamos diferenciar. Tá? Então, você pega algumas pessoas que elas fazem assim, elas acordam cedo, fazem ginástica das 8 ao meio-dia. Tá? Depois, elas tomam sol do meio-dia às 2. Tá? Depois, elas vão correr das 2 às 4. Depois, elas vão fazer massagem das 4 às 5. É um tempo extremamente ocupado. Tá? O que tem dentro? O que tem dentro? Já tentaram conversar? É um vazio. Um imenso e assustador vazio. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Porque tudo é, né, voltado para a carcaça. Tudo é voltado para o temporal. Tudo é voltado para a vestimenta. Nada em direção ao ser espiritual. Não estou dizendo que a gente não deve fazer ginástica, viu? Não estou dizendo que não se deve fazer cirurgia plástica. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo, quando isso se transforma no sentido da vida, a tua vida está complicada. A tua vida está complicada. Porque essa vida vai terminar sob a ótica desses valores. E ela vai continuar sob a ótica de valores que você não aprendeu a cultuar. Então você vai se sentir órfão quando retornar ao plano espiritual. Você vai se sentir um indigente. Né? Pascal, que era um matemático, tem um trecho no Evangelho que ele chama de verdadeira propriedade. Tudo aquilo, o que é nosso? Nada daquilo que eu encontro ao chegar. Isso não é meu, estava aí. Tudo aquilo que eu deixo ao partir. Não é meu. Ou seja, o que é meu? Aquilo que eu trouxe ao chegar, meu espírito, e aquilo que eu levo ao partir, meu espírito. Isso é meu. Isso ninguém me tira. Isso é minha propriedade. E nós estamos apostando no quê? A nossa vontade. Então vamos voltar lá para a vontade, porque nós dissemos que preguiça é falta de vontade. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 909 pergunta assim: pode o homem, pelos seus esforços, fazer as suas mudanças? As mudanças necessárias para a sua evolução espiritual? É possível. Ele diz assim,
olha a resposta dos espíritos. E muitas vezes com muito pouco esforço. Mas o que lhes falta é vontade. Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, a gente pode mudar. E não precisa fazer muito sacrifício. A gente não tem a vontade. Porque a gente quer ficar na zona de conforto. Porque o prazer material, ele é palpável. Uma vez eu vi uma crítica de uma doutrina religiosa, esse programa um pouco sensacionalista de religião em televisão, e o cara falou, olha, gente, esse negócio de falar que a gente tem que viver que nem pobre aqui para ganhar o paraíso, sofrer, não. A gente gosta de dinheiro. A gente tem que viver bem agora. Depois, se viver bem também, tá bom, mas é agora. E o templo lota. Você vai trocar uma coisa para receber, né, um cheque, que você não sabe em que banco você vai sacar, ou você pega um Pix na conta hoje. Todo mundo quer o Pix na conta hoje. Porque nós somos seres imediatistas. Então, aí você vai fazer a seguinte visão. Algumas pessoas dizem da seguinte forma, olha, vou falar uma coisa para você. Eu vou levando a vida. Quando alguém perguntar para você, como é que vai sua vida? Eu vou levando. Toma cuidado com essa palavra. Toma cuidado com essa palavra. Você não pode ir levando a vida. Você tem que levar a sua vida. Você tem que ser proativo. Né? Você deixar que a vida te conduza. Né? Você tem duas opções. Você senta num carro, senta no banco do motorista e dirige. Ou você senta no banco de trás, de olho vendado, não sabe o motorista que entrou na porta para dirigir e você reza para que ele dirija bem. Tá? Porque se você não dirigir tua vida te dirige. É o que está acontecendo hoje. Nós não estamos pensando mais, nós estamos sendo pensados. As pessoas pensam pela gente, as pessoas agem pela gente. Né? E aí você vai em direção a Emmanuel. Emmanuel tem uma questão num livro chamado Coragem, um livrinho pequeno, de Francisco Cândido Xavier, né, de Emmanuel. Está lá. Capítulo 35 do livro Coragem. O livro a lição chama Para Libertar. Emmanuel destrincha os malefícios da preguiça. Né? Você fica assustado. Quando você lê aquilo, mas faz tudo isso? Faz. O que a preguiça faz? Porque a preguiça, basicamente, ela é mental. E o mental se transforma no físico. E o que você não ter vontade de ter uma postura adequada acarreta para você? Existe uma frase muito comum, né? Que fala assim, que olha, você tem razão mesmo, viu? Cabeça vazia, oficina do demônio. Tá? Tem gente que tem a cabeça muito cheia. Sabe lá Deus do quê? Não está vazia. Está cheia, mas está cheia do quê? É isso que Emmanuel fala. Quando você não ocupa teus espaços mentais com coisas boas, não existe vácuo, gente. Ou você pensa bem, ou você pensa mal. Não existe vácuo. É impossível você deixar de pensar. Algumas pessoas, eu deixo. Hoje eu pensei, não vou pensar. Já pensou que não vai pensar. Não tem jeito, você não consegue deixar de existir. Você é um ser pensante, um ser um animal gregário, você foi feito para viver em sociedade. Então, quando você não ocupa a tua casa mental, a tua força interior, a tua vontade, não ocupa a tua casa mental com valores edificantes do espírito, ela vai ser ocupada por terceiros. É aquela pessoa que ela não tem opinião, os outros pensam por ele. Ele não tem vontade, os outros escolhem por ele. E assim sucessivamente. Nós abrimos a porta para um número enorme de patologias. Primeiro delas, casa mental ocupada por sentimentos inferiores. Primeiro, obsessão. Obsessão. Como é que funciona o processo obsessivo? Como é que é o processo obsessivo? Tem um espírito que está andando por aí, não tem o que fazer, vê um cara, aquele ali. Não é assim que funciona. O processo obsessivo é um processo de plugagem. Se você tem energias, mágoa, ódio, ressentimentos, pecado capital, luxúria, tudo aquele negócio, aqui, do outro lado você tem uma entidade com padrão vibratório pertinente àquilo, bimba, grudou, plugou. Aí você passa a alimentar as emoções inferiores desse espírito e vice-versa. E você passa a nutrir-se, é um processo de intercâmbio. É uma alça fechada. Ou seja, você leva energias ruins e traz energias péssimas. Ou seja, é um grande abraço de afogado, como nós dizemos assim. Tá? Ou seja, aquela situação acaba levando a um número enorme de patologias físicas, morais e espirituais. Então, esse é o primeiro processo de obsessão. Segundo,
Processo de auto-obsessão. Porque se você não coloca na sua mente ideais nobres, você começa a colocar ideais assim de cunho moral inferior. O que vai acontecer diante disso? Você começa a ter monoideias. São pessoas que ficam o dia inteiro pensando uma coisa só. Né? E geralmente essa coisa não é muito boa, ela não é muito positiva. Então a pessoa pensa, tem um pensamento de raiva, um pensamento de inveja, um pensamento que foi vítima de uma injustiça, um pensamento disso, um pensamento daquilo. Tá? Você cria uma monoideia. O que uma monoideia cria em você? Quando você fica com essa energia na tua cabeça. Você cria o que nós chamamos de formas-pensamento. Gente, o que é uma forma-pensamento? Procure estudar sobre isso na doutrina espírita. É uma energia que você cria, uma energia viva, que ela te envolve como se fosse uma nuvem tóxica. Como se fosse uma nuvem tóxica. Vocês lembram daquele filmezinho lá da Família Addams? Que o cara andava com aquele carrinho, uma nuvem escura assim por cima, jogando um raiozinho? É a mesma coisa. Né? Tem gente que fala assim, olha, eu cheguei perto daquele cara, o cara estava carregado. Estava mesmo. Tava. E o pior é quando você é o para-raio que ele descarrega. Tá? Por quê? Porque esse negócio é sintonia. Se você chegar perto de uma pessoa e se sentir mal, eu não sei se o problema é ela ou se é você. Tá? Porque você entrou no mesmo padrão vibratório dela. Porque os anjos, os espíritos evoluídos, podem descer nas regiões ditas infernais, que nós chamamos de umbral, tá? E eles não sofrem nenhum tipo de influência. Por quê? Porque eles estão transitando noutra faixa vibratória. Agora, quando você permite que você franqueia, como a gente diz, o acesso a todo tipo de energia que vem a você, a coisa se torna complicada. Né? Então, quando a gente volta para o nosso preguiçoso, vamos chamar para o nosso indivíduo que não tem força de vontade. Nós imaginamos que ter força de vontade é sair por aí querendo ser um espírito de luz amanhã cedo. Você vai arrumar uma consulta de psiquiatra, algum psiquiatra vai te atender gratuitamente, vai achar que você não está bem. Você não está bem, você surtou. Você surtou. Ninguém se transforma no espírito de luz em 24 horas. Ter força de vontade, primeiro, é ter a vontade de se conhecer. Não é sair fazendo coisas, é conhecendo aquele que quer fazer coisas. Se conhecer é ter noção dos limites que você tem. O que é ter noção de limite? Que nós não sabemos tudo, nós não conseguimos tudo, nós não podemos tudo, nós somos espíritos ainda imperfeitos, com muitas dificuldades, mas somos perfectíveis. Não sabemos tudo, mas estamos no caminho de. Estamos no caminho de. Ou seja, o fato de você olhar para você, porque quando você olha para você e você acha que você é o cara, a coisa ficou mais complicada. Porque aí você está se dando créditos e valores que você não tem. Gente, esse negócio de autoconhecimento, dessa postura que eu estou falando aqui da gente se conhecer, ela é muito complexa, porque ela te dá margem a um número enorme de desvios emocionais. Vamos dar um exemplo para você. Quando você não se conhece, né, você se dá créditos que você não tem. Então, quando as pessoas não dão o crédito a você que você acha que merece, você se decepciona com elas. Você se frustra com elas. Você acha que elas não reconhecem o teu valor. Não é nada disso. Né? Simplesmente, você acha que você é uma coisa que você não é. E nós somos o quê? Nós simplesmente somos espíritos que estamos aprendendo. Então, quando você tem essa visão egocêntrica, você não se dá o direito de ser criticado. Você não se dá o direito de ser preterido. Você quer sentar sempre na janelinha. E a vida não é assim, a vida não coloca a gente na janelinha. Tá certo? E nós estamos vivendo hoje uma sociedade muito complicada, onde todo mundo quer sentar na janelinha, ninguém quer sentar no corredor. Fica complicado. Não vai caber o pessoal. Tá? Outro dia eu vi uma análise de um psicólogo, um psicanalista, que é espírita, e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Porque isso está na base, nós estamos com um curso de evangelização aqui hoje de jovens. Ele disse assim, um dos maiores erros que nós estamos cometendo com os nossos jovens é talvez afastá-los do entendimento da lei de ação e reação. Nós queremos ajudá-los, né? Mas nós estamos dando a eles, olha só, gente, né? Todos nós que somos pais talvez já passamos, nós estamos dando a eles algum tipo de, ele chama de prêmio, né? E nós não tentamos vincular isso a algum tipo de merecimento. Né? Então é uma pessoa que tudo que ela quer, nós damos. Né? Se tem problema, nós subimos a régua, damos um pouco mais para acabar com o problema. Está triste? Vamos dar um presente, vamos dar uma viagem.
Né? E nós não tentamos incluir nessas mentes que a vida nos dá aquilo que damos à vida. É a lei do retorno. Então, quando nós estamos morando entre os nossos, na nossa casa, com os nossos familiares, a coisa é mais ou menos assim. As pessoas passam a mão na cabeça e nos dão alguma coisa. Né? Com a melhor das intenções. Quando nós saímos em direção ao mundo, o mundo fala mais não que sim para a gente. Então nós vamos criar pessoas infantilizadas, nós vamos criar pessoas assim, totalmente frágeis emocionalmente, que não resistem ao menor não que ouvem, né? Que deprimem por qualquer coisinha. Por quê? Porque não aprenderam que, tudo bem, se eu quero um pé de laranja, eu vou plantar laranja. Tá certo? Quer dizer, nós nunca deixamos que se plante essa bendita laranja. Nós sempre fornecemos a laranja, se possível, o suco, se possível, damos um canudinho. Estou fazendo uma metáfora. E isso é muito complicado. Por quê? Todos nós passamos por essa faixa etária. Todos nós passamos por essa faixa etária. Né? Nossos filhos passarão, nossos netos, nossos sobrinhos, todo mundo passa. E a gente está observando que a gente vive esse tipo de comportamento. Né? Para que a gente não perca o fio da meada. Nós começamos a falar, então, da preguiça. A preguiça, que o título da nossa palestra é Preguiça, o Inimigo Oculto. A preguiça, gente, não é o sofá. A preguiça é a mente. É a mente. É a falta de um direcionamento mental, de um ter para onde ir. Né? Quando o nosso ter para onde ir, muitas vezes é o ter para onde os outros vão. Eu vou no efeito manada, vou onde todo mundo vai. Eu faço o que todo mundo faz. Eu compro onde todo mundo compra. Eu me visto como todo mundo se veste. E assim por diante. Efeito manada. E você? Você com você mesmo. Para onde você está indo, o seu espírito? Para onde o teu espírito está indo? Tá? Você está indo comprar? Não. Quem compra, você tem a vontade de comprar. Mas a compra material é para o corpo físico. Para a tua personalidade. A roupa que você põe na festa, no casamento. Mas e você? O que você está colocando dentro? O que você está apanhando aí fora? Estende a mão, pega e põe aqui dentro. Isso vai com você depois da tua morte. O que você está pondo aqui dentro? Você está aprendendo a ter paciência quando você é confrontado com pessoas difíceis? Está aprendendo a ter tolerância? Está aprendendo a perdoar pessoas que te magoaram por um motivo A, B, C? Está aprendendo a aceitar as pessoas como elas são? Com os seus limites, com as suas dificuldades? Muitas vezes elas não são o que nós gostaríamos que elas fossem, mas elas são assim. Elas são assim. Tá? E tem um pequeno detalhe. Né? Nós fazemos todos parte de um grande projeto de Deus para a humanidade. Né? Bem ou mal, problema ou não problema, a gente está todo mundo no mesmo barco. Né? Desse barco planetário, podemos chamar assim. Né? Então, não existem pessoas melhores ou piores, gente. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro pensar espíritos que estão um pouquinho mais à frente, espíritos que estão um pouquinho mais atrás. Se nós estamos um pouquinho mais à frente, que isso não nos sirva de envaidecimento. Se você se sente uma pessoa já mais equilibrada, que tem uma religião, não se envaideça disso. Porque o dia que você se envaidecer, você deu o primeiro passo para a sua queda. Tudo começa assim. Tudo é vaidade. Já se falava isso no Eclesiastes. Vaidade. Tudo é vaidade. A gente começa a viver um mundo onde, no fundo, a gente espera receber, vamos chamar assim, o agradecimento, de uma forma direta ou indireta, de todo mundo com a gente espera. Que os filhos um dia nos agradeçam, que os netos nos agradeçam, que o nosso irmão, que o nosso pai. Né? Vocês já observaram que uma frase que a gente ouve muito assim, né? Eu ouço muito assim, nossa, eu nunca pensei que fulano fosse tão ingrato. Nunca imaginei que fulano... Nunca imaginei, olha, você põe filho no mundo, pelo amor de Deus. Né? Que ingratidão. Né? Já não se faz mais isso como antigamente. Né? A gente fala essas palavras. Gente, que rascunho de novela mexicana que é isso? Isso é rascunho de novela mexicana, é uma coisa muito dramática. Gente, né? Você é pai, você é filho, você é isso. Todos nós transitamos por todas as situações. Né? Pode ser que numa encarnação nós não tenhamos filhos, na outra tenhamos um monte. A gente é exposto a todas as experiências. Só uma é necessária. Então vamos voltar para Jesus. Jesus, quando está diante das irmãs Marta e Maria, Jesus diz assim, né? Uma só se preocupava com as coisas materiais, a outra foi conversar com Jesus. Jesus diz assim, né? Marta, Marta, essa que gostava de fazer as coisas. Você se fica atribulada com muitas coisas, mas só uma é preciso. Qual que é preciso?
Só uma. Que a gente permita que os valores conscienciais ocupem a nossa mente 24 horas por dia. Nós vamos materializá-los? Eu não sei. Eu não sei. Porque talvez de manhã a gente acorde e fala, hoje vai. Até a primeira fechada que a gente levar no trânsito ali. Não vai. A gente descobre que a gente ainda está mais para Viking do que para Francisco de Assis. Certo? É mais ou menos assim, né? Então, outro dia eu estava vendo um vídeo fazer uma... Olha, outro dia eu estava indo para o centro. O cara me deu uma fechada. Quase me joga em cima da calçada. Esse cara é um amigo nosso que faz palestra, sabe? Ele quase me joga na calçada. Olha, sorte dele que eu não alcancei. Porque eu cheguei a acelerar para ir atrás, para tirar uma satisfação. Tudo bem. Esqueci. Né? Minha pressão deve ter subido, deu dor de cabeça. Quando eu chego no centro, está sentado na primeira fileira para assistir minha palestra. Eu falei, agora vai. Né? Você imagina se ele alcança o nego e fala um monte de abobrinha para esse cara. Tá? O problema não é ele, o problema é o mal que ele ia fazer para o espiritismo. Pô, se esse cara está aqui para falar em nome desse povo tudo aqui ninguém, está tudo complicado aqui dentro. Eu vou embora daqui. Tá certo? Quer dizer, mas é verdade, gente. Nós somos vigiados 24 horas por dia por uma legião de testemunhas. Foi Paulo que disse isso. Uma legião de testemunhas, encarnados e desencarnados. Tá? E hoje, mais ainda que esse monte de câmera que tem aí, você nem pensa em xingar um cara. Amanhã o negócio viralizou aí. Se você xingar um caixa de mercado, porque ela atrasou um pouquinho, amanhã você está no Fantástico. Está no Fantástico. E com processo na cabeça. Tá certo? Então, gente, isso é bom? Isso é ótimo. Porque quem faz coisas corretas não precisa se esconder atrás de nada. Não precisa se esconder. Né? Então, sem hipocrisia, faça o melhor que você pode. Não tenha preguiça de fazer o bem. Apareceu a chance, nem que for por interesse, faz um pouquinho. Faz um pouquinho. Deus entende isso aí. Nós já somos interesseiros. Tá? Mas eu vi um indivíduo uma vez fazer uma palestra que eu fiquei meio deprimido com aquilo. Ele começou a fazer um cara inteligentíssimo. Falou, olha, não adianta esse negócio de pedir perdão. Não adianta fazer... Mas adianta o quê? Tá? Não adianta. Ele foi falando que não adiantava. Eu falei, bom, acho que não vai adiantar nem nascer daqui a pouco, né? Tá? Não adianta. Por quê? O importante é a mudança vir de dentro. Eu concordo nisso. Eu concordo que a mudança deve vir de dentro. Concordo plenamente. Mas a mudança vem de dentro a partir do momento dos estímulos que vêm de fora. Nós não temos a capacidade de ser um moto contínuo que geramos o amor espontaneamente aqui dentro. Nós não somos o Cristo. Nós precisamos ser expostos a situações, muitas vezes de dor, de sofrimento, para que a gente treine e sinta o valor do amor. O valor do perdão, o valor da fraternidade, o valor do amigo. É isso que nós precisamos. Então, num primeiro momento, quando você faz o bem, talvez você faça até por disciplina. Então a religião manda fazer, não tem importância. É um começo. A disciplina gera espontaneidade, disse André Luiz. A partir do momento que você começa a frequentar um bom lugar, com boas pessoas, né, receber assim boas vibrações de pessoas que você ajuda, isso, aquilo, né, pode ser que no primeiro momento você, Deus, que bom, você viu o que eu estou fazendo? Vai anotando no caderninho, não tem importância, você está fazendo. Você está fazendo. É melhor você estar fazendo aquilo ali do que estar sentado numa mesa de um boteco falando mal de pessoas. É melhor isso. Tá? Com o tempo nós vamos nos transformando. Os espíritos que reencarnaram com Cristo não eram espíritos evoluídos, assim, de luz. Eram espíritos em evolução, muito mais que a gente. Muito mais que a gente, mas ainda estavam distantes. Portanto, o Cristo passou por uns perrengues com esse pessoal lá. Né? Pedro, você conhece esse cara? Nunca vi na minha vida. Tá? Nunca vi. Judas pegou, fez um pacote e entregou o cara. Tá? Quer dizer, é assim. São espíritos em evolução. É raro. Caíram, levantaram. Né? Construíram uma realidade, cooperaram para que o cristianismo se difundisse. Então nós temos que pensar assim. Nós não vamos mudar simplesmente porque nós vamos apertar um botão. Tá? Nós vamos ter preguiça algumas vezes. Né? Não sintamos-nos culpados porque temos preguiça. Puxa vida, hein? O pessoal me chamou para ir lá no grupo de voluntário para dar uma mão lá, e eu arrumei uma desculpa aqui. Fiquei vendo um filme aqui que eu já vi 3 vezes aqui, já mesmo filme, tão sem graça. Né? Podia ter ido lá, né? Eu acho que eu estou muito atrasado. Não. Você não está muito atrasado. Você é um espírito normal que está tomando consciência de situações que você tem que resolver. Pare de se culpar. Pare de culpismo, de desculpismo. Tenha consciência de responsabilidade. Fiz um monte de besteira. O que eu faço para acertar isso aqui?
Senta e tenta acertar. Né? O Cristo não quer o fim do pecador, mas quer o fim do pecado. Essa é a que nós precisamos aprender. E nós não podemos nos autodepreciarmos, nos mutilarmos, nos destruirmos moralmente porque nós cometemos um erro. Porque não fizemos o que era para fazer. Tudo bem, foi uma experiência que não deu certo. Errei, já sei uma coisa que eu não devo fazer amanhã, vou fazer diferente. É assim que a vida anda. Né? Então nós não podemos perder essa pulsão de viver. Porque o dia que você viver só para as tuas coisas físicas, você não está vivendo. Porque plantas vivem, animais vivem. Viver é ser consciente da essência e necessidade da vida. Isso é viver. O resto é vegetar. Por isso que nós falamos assim, aquele cara não vive, ele vegeta. Quem já não ouviu essa palavra? Né? Eu não sei se isso é um elogio muito grande às plantas não, tá, gente? Tá? As plantas sempre têm utilidade, viu? Fazem fotossíntese, melhora o clima do planeta, melhora o calor, dá uma sombrinha. Né? Será que nós estamos dando uma sombrinha? É isso que a gente tem que pensar. Tá? Então, por favor, né? Show preguiça. Show preguiça. Tá? Nós não fomos feitos para não pensarmos. Nós não fomos feitos para não termos desejos e vontades e aspirações. Nós não fomos feitos para não caminharmos em direção a algum lugar. Caminhe. Se você caminhou errado, senta amanhã cedo, recalcula a rota, como diz o ex, e caminha diferente. Porque você, por maior que seja a sua dificuldade, que você tem com você mesmo, de sair do sofá, de sair da zona de conforto espiritualmente falando, você é um filho de Deus e vai chegar à perfeição relativa e vai ser muito e profundamente feliz um dia. E isso que nós temos que saber. Tá? Estamos longe disso? Estamos, mas estamos a caminho. Não negue-se a caminhar. Muita paz a todos nós, muita luz, viu, gente? Tá? Olha, eu mais uma vez vou lembrar, amanhã à noite, sexta-feira, 19h30, nós vamos ter o início do curso do Evangelho Rede Vivo. Toda sexta-feira, é um negócio bem legal, é uma abordagem diferente do Evangelho, tá? É revisitando algumas coisas e tentando trazer um novo prisma. O Evangelho é sempre uma fonte de aprendizado. Sábado de manhã, 8 horas, nós vamos começar o seminário, vai ser das 8 às 12, o perdão e o auto-perdão com a doutora Alcione. Inscrições, biblioteca, QR Code, está tudo aí, tá? Muita paz a todos nós. Sorteio dos livros.